meninos e meninas. Olá, caros pais encarregados de educação. Estamos aqui para mais um encontro no Aprender e Estudar em Casa. Eu sou a professora Eldegarda Brito, vou estar aqui convosco para trabalharmos os conteúdos do quarto ano. Mas vocês já sabem que no ano passado não terminaram de estudar todos os conteúdos. Claro, porque não tiveram aulas no terceiro trimestre. Então, por isso nós vamos dar a continuidade dos conteúdos que ficaram por trabalhar. E já sabes também que deves preparar os teus materiais e não se esqueçam dos livros do ano passado. Mas também, mais uma chamada de atenção importante. Já sabem que estamos a viver uma pandemia e devem sempre lavar as mãos com água e sabão, mas também podem utilizar álcool gel quando tocarem em alguma superfície. E não se esqueçam de usar máscaras nos lugares públicos, evitar aglomerações ou também fazer distanciamento para podermos dar cabo a esse vírus e acabar com essa doença. Agora sim, hoje vamos ter aula de matemática. Vamos conhecer as medidas do comprimento e vamos também aprender a calcular áreas e perímetros. E agora, abra o teu manual de matemática do ano passado, nesta página que está ali na tela. Na página 70 do teu manual, pode observar o que é que nós vamos estudar hoje, as medidas de comprimento. Bom, para estudarmos as medidas de comprimento, antes a professora vai vos contar o que é que aconteceu há dias com a menina Olga. A menina Olga queria saber a sua medida, não é? Ela é pequenina e então pediu ajuda aos colegas. E a Ana, que é a sua melhor amiga, o Ulisses, o seu melhor amigo, resolveram ajudá-la, não é? Para encontrarem a medida da Ana. E então o que é que fizeram? Vamos ver o que é que fizeram. Esta é a Olga. A Olga quer saber a sua altura. Quanto é que mede de altura? E os meninos queriam ajudá-la. E como ajudá-la? A sua amiga Ana e o seu amigo Ulisses resolveram ajudá-la medindo-a dos pés à cabeça com a mão. Ouviram bem? Os amigos resolveram medir a altura da Ana utilizando as mãos. E muitas vezes utilizamos as mãos para medir, não é, meninos? Já fizeram isso? Eu já fiz muitas vezes. Mas será que os meninos conseguiram encontrar a altura certa da Ana? Da Olga, aliás? Conseguiram? Vamos ver se conseguiram. Os resultados da medição foram diferentes. E sabem por quê que os resultados foram diferentes? Quando mediram a Olga dos pés à cabeça, com palmas? Porque, primeiro, aqueles meninos tinham idades diferentes. E, normalmente, as pessoas, o tamanho da mão depende também do tamanho, ou seja, da altura, da idade. É por isso que uns, por exemplo, no caso da Olga, primeiro, com palmas, a sua amiga Ana mediu para aí uns 7 palmos, ou palmos. E depois, o Ulisses, que era maior, não é? Teve número de palmos diferente. E o que é que aconteceu? Não chegaram a nenhuma medida certa, porque a mão não dá-nos a medida correta. E por que nós não conseguimos? Porque o tamanho da mão é diferente, varia de uma pessoa para outra, não é? Se fôssemos todos iguais, talvez poderiam chegar a uma medida certa, mas as coisas não acontecem assim. Há até pessoas que utilizam pés para medir, não é?
outros utilizam outras formas de medir, mais tradicional, né? Mas há uma forma correta de medirmos a nossa altura, o tamanho de um espaço, um objeto. Há uma forma correta e vamos descobrir essas formas, ou seja, algumas dessas formas, tá bem? Para medirmos a altura, o comprimento e a largura de um espaço ou objeto, é necessário ter instrumentos adequados. E vamos ver quais são esses instrumentos. Para medir comprimentos, utilizamos régua, fita métrica, metro articulado, fita de aço. E os meninos já conhecem esses materiais? Ah, muito bem! Lá em casa, muitas pessoas têm esses materiais. Na escola também nós temos. Temos régua, que nós utilizamos para traçar linhas, para fazer lindos desenhos, não é? Há outros profissionais, como costureira, que utiliza fita métrica, como esta que a professora tem aqui, não é? Outros, o pedreiro também utiliza, não é? O carpinteiro, todos eles utilizam metros ou fita métrica para poderem medir o comprimento de algo. Pode ser altura, pode ser de espaço, pode ser de objeto, não é? Para poderem saber a medida exata. E vamos continuar nessa descoberta. E por que utilizam esses instrumentos? Por que não utilizam palmas? Todos esses materiais que vocês acabaram de ver são padronizados. Ou seja, a medida tem o mesmo tamanho. Todos eles têm o mesmo tamanho. Por exemplo, eu tenho aqui uma fita métrica, não é? E a divisão feita é a mesma divisão que a fita métrica de um pedreiro. E tem o mesmo tamanho. Um metro, por exemplo, que eu tenho aqui, pode representar o mesmo metro para um outro profissional. Estão a observar? Temos aqui a fita métrica. Esta medida é padronizada. O que quer dizer padronizada? É a medida que foi adotada, que foi tomada como padrão, como uma medida que se deve utilizar para medir qualquer espaço. E esses instrumentos também foram padronizados. São instrumentos que nós devemos utilizar para medir qualquer espaço, qualquer objeto que nós quisermos, mas tem a mesma medida. É por isso que as mãos dos meninos não coincidiram, não é? Porque têm tamanhos diferentes. Mas esses instrumentos não. Têm a mesma divisão, têm a mesma medida para todos. Entenderam o que é isso de padronizado? Ok. Então vamos lá continuar. Se utilizarmos qualquer desses instrumentos para medir uma distância, tamanho, comprimento, obteremos o mesmo resultado. É isso que eu acabei de dizer. Tanto uma costureira, como um pedreiro, como um carpinteiro, se pegar no seu instrumento, nesta medida padronizada, o mesmo metro, se o carpinteiro medir o mesmo metro com a sua régua ou fita, também a costureira pode medir a mesma distância e coincide, tem a mesma medida, o mesmo tamanho, porque o instrumento e a medida foram padronizados, ok? E continuando, as outras formas de medida, como palmo, pé e passos, que não são padronizados, podem variar com o tamanho do pé, da mão, porque as pessoas têm esses membros de tamanho diferente. Então, isso nós já sabemos. Porque é que os meninos não conseguiram, não é, obter uma altura certa para a alga? Porque os membros são de tamanhos diferentes. E vamos continuar. E foi isso que aconteceu com a medida da altura da nossa amiga Olga. E agora vamos descobrir qual é o nome que se dá à medida ou às medidas que nós utilizamos para medir o comprimento. E tem o mesmo nome. Chama-se medidas de comprimento. Vamos ver sobre algumas frases sobre medidas de comprimento. Vamos lá. Medidas de comprimento. O
O metro é a unidade principal das medidas de comprimento e representa-se pela letra M. Meninos, agora estamos a entrar na parte interessante. Já vimos o material que nós utilizamos e a medida que utilizamos chama-se medida de comprimento, porque medimos o comprimento. E a medida principal da medida de comprimento, a unidade principal, é o metro. Eu tenho aqui a representação 1 metro, ok? E o metro é representado pela letra M. Não se esqueçam disso, gravem isso e vamos continuar a descobrir mais sobre medidas de comprimento. Para medir comprimentos menores do que o metro, usamos outras unidades de medida dividindo o metro em pedaços menores. Então, vocês podem ver que temos aqui o metro, 1 metro. O metro é a unidade principal. Agora, imaginem, se eu tenho algum objeto menor ou mais pequeno do que esse tamanho, o que eu faço? Eu posso utilizar isso, não é? Mas também posso utilizar medidas mais pequenas do que o metro. E a essas medidas mais pequenas do que o metro, damos o nome de submúltiplos do metro, porque são mais pequenas. Por quê? Podemos dividir o metro em pedaços iguais e obter outras medidas menores, que são os submúltiplos. Entendido? E vamos descobrir quais são os submúltiplos do metro. Se dividirmos 1 metro por 10, teremos o decímetro. Meninos, eu tenho aqui esse metro. Se eu dividir por 10, posso até dividir, temos aqui 10. Assim, vai ser difícil verem isso, mas depois vamos ter... Na escola, vocês vão tentar fazer utilizando o metro na escola. Dividindo o metro por 10 pedaços, ok? Vocês vão ter uma nova medida mais pequenina que se chama decímetro. Repara que a palavra decímetro veio de 10. Decímetro, ok? Então, temos aqui 1 metro, dividirmos em 10, vamos obter a medida, o submúltiplo decímetro. E se dividirmos 1 metro por 100, teremos o centímetro. Vocês repararam? 100 centímetros. Por exemplo, eu tenho este metro. Estão a reparar nessas divisões que estão aqui? Cada um damos o nome de centímetro. Então, aqui temos 100 centímetros. 1 metro, reparem, as divisões todas, se formos contar, teremos 100 centímetros, 100 pedaços. Se pegarmos uma tesoura e cortar, teremos 100 pedaços. Então, 1 metro é igual a 100 centímetros, ok? E se dividirmos 1 metro por 1000, teremos o milímetro. A mesma coisa, vou pegar o metro, cada pedacinho mais pequenino, não sei se vocês estão a observar, no meio das divisões maiores tem um tracinho mais pequenino, ok? Representa milímetro. E se pegarmos o metro, dividirmos em 10 pedaços iguais, como vimos anteriormente, obteremos decímetro. Eu vou vos mostrar o decímetro. Por exemplo, tenho aqui um decímetro, não é? E eu vou dividir o metro em 10 pedaços iguais, não é? Cada vez que eu meço isso, eu estou a medir 1 decímetro. Eu corto 1 decímetro. Depois eu ponho de novo. Corto outro decímetro. Depois eu ponho de novo. Corto. Até chegar ao final. Então, obteremos 10 decímetros. Ok? Que é a mesma coisa que 1 metro. Obteremos 10 pedaços, que é a mesma coisa que 1 metro. Então, 1 metro
é a mesma coisa que 10 decímetros. O metro é a mesma coisa que 100 centímetros. O metro é a mesma coisa que 1000 milímetros. Entenderam, meninos? Muito bem. Então, vamos continuar. Agora, aqui temos as medidas todas. O metro, vocês podem ver que está aqui a ser representado pela letra M, como vocês viram anteriormente. Decímetro, representado por duas letras, DM, decímetro. Centímetro, representado CM, centímetro. E milímetro, que é a medida mais pequenina, representado por MM. Então, vamos ver a relação que existe, que nós vimos há bocado. O metro vezes 10, temos o decímetro. Então, o metro equivale a 10 decímetros, que nós vimos agora, dividindo o metro em 10, ok? O metro, temos aqui 10 decímetros. A mesma coisa, 10 decímetros são quantos centímetros? Tenho que multiplicar por 10 para saber decímetro, a relação entre decímetro e centímetro. Então, quer dizer que 10 decímetros, se eu tenho 10 decímetros, é a mesma coisa que 100 vezes 10 é a mesma coisa que 100 centímetros. Ok? Ou centímetros. 100 centímetros vezes 10, vamos obter a medida do milímetro. Ok? Temos 1000 milímetros. Então, o decímetro, o centímetro e o milímetro são os submúltiplos do metro. E, vocês já sabem, são submúltiplos porque são mais pequeninos do que o metro, são menores do que o metro, porque podemos dividir o metro em pedaços. É por isso que são chamados de submúltiplos. É claro, existem também as outras medidas maiores do que o metro, que vocês vão estudar ainda este ano. Vamos continuar? E agora, vamos ver de uma forma muito mais aprofundada a relação entre todas essas medidas de comprimento. Do metro, decímetro, centímetro e milímetro. Tá bem? Então vamos lá ver como é que eu faço para transformar o metro em decímetro, o metro em milímetro, em centímetro e vice-versa. Tá bem? E existem regras. Então, eu vou aqui ao quadro. Antes de fazermos isso, vou dar algum exemplo, ou alguns exemplos aqui no quadro, para podermos depois fazer ali na tela. Então, vejam. Por exemplo, já conhecem as medidas de comprimento. Eu tenho a unidade principal, qual é? Metro. Muito bem. Metro. Depois do metro, temos decímetro. Depois do decímetro, centímetro, depois milímetro, ok? Temos aqui as unidades. O múltiplo, aliás, a unidade principal e os submúltiplos. Agora vamos ver exemplo com o número, com esta medida, 5 metros. Vamos transformar 5 metros em decímetros. Ok? E o que é que nós vamos fazer? Repare que 5 aqui temos um algarismo. A unidade, temos 5 unidades. E vamos agora aqui no metro, que é a medida que vem acompanhada ali ao algarismo 5. E vamos colocar aqui 5 aqui no metro, que é a medida que está aqui ao lado do 5. E vamos andando para frente até chegar à medida que nós queremos chegar. Qual é a medida que nós queremos transformar o metro? É o decímetro. Então, vamos para o decímetro. Entramos na casa do decímetro. Então, já chegamos. E temos que 5 metros equivale a 50 decímetros. Estão a ver? Também eu posso ter 2, por exemplo, centímetros
transformar, por exemplo, em metros. Temos aqui o algarismo 2, 2 unidades de metro, do centímetro, ok? Centímetro é a medida que está ali, então o 2 ocupa, não é? A medida de centímetro. Então, o 2 vem cá, na casa do centímetro, não é? E vai se deslocar até ao metro. E vamos para a direita ou para a esquerda. Onde é que está o metro? O metro está à esquerda. Então, vamos lá avançar. À medida que vamos avançando, vamos colocando algarismos, ok? Então, temos aqui 2 centímetros. Vamos para o metro. Passamos na casa do decímetro e chegamos à casa do metro. E por que acrescentamos o zero? Então, temos que pôr aqui uma vírgula. Aqui, à frente do primeiro, atrás do primeiro zero. Então, temos aqui, fica 0,02. Então, quer dizer que 2 centímetros equivale a 2 centésimas do metro. Ok? E agora, se eu tiver um outro número, por exemplo, um número decimal. Imaginem, eu tenho aqui 36 décimas. Deixa-me ver. Do metro. Vamos para decímetro, que está mais próximo, não é? O quadro já ficou apertado. Ok. Aqui devemos ter muito cuidado. Primeiro, vejam sempre a medida que está aqui ao lado do número proposto, não é? O número apresentado. E o algarismo das unidades, quem é? O 3. Então, o 3 vai ocupar esta medida. Não se esqueçam. Né? O 3 tem que ficar aqui, no metro. Eu vou apagar esta parte aqui, para podermos ter mais espaço. Ok? Vou escrever de novo aqui, mais para baixo. 3,6 metros. Vamos para o decímetro. Ok? 3 tem que tomar esta medida, não é? Que é a medida de referência. Então, vamos colocar o 3 aqui no metro. E vamos andando até chegar ao decímetro. Saímos do 3 metros para o decímetro. E o zero desaparece. Ou então, podemos até colocar mais à frente, depois da vírgula, se quisermos, mas já não faz a diferença aqui com o número que vamos obter. Então, 3 metros e 6, não é, decímetros equivalem a 36 decímetros. Ok, meninos? Então, devem ter muita atenção, né, nesta transformação. Primeiro, ver o algarismo, não é, que ocupa o lugar da medida que temos aqui, não é, à frente, e deslocar corretamente até chegar à unidade, à medida que quisermos. Então, neste caso, metro, decímetro. Já chegamos ao decímetro, paramos aqui, não é? E pronto, já temos a medida. E se quiserem, pode pôr metro, decímetro, vírgula, é zero. É a mesma coisa que 36. Continuando o zero, já à direita da vírgula não tem valor, como você já sabe. Então, temos aqui a unidade transformada, ok? Agora, vamos ver ali na tela. Convertam para a unidade de medida indicada. Temos aqui 0,4 metros. Vocês vão transformar, vão converter em decímetro. Temos 6 metros, vocês terão de converter em centímetro. Temos 1,8 decímetro, vão converter em metros. E 17 centímetros em decímetro. 0,03 metros em centímetros. E não se esqueçam, tenham sempre em atenção o algarismo da unidade.
porque é esse algarismo que vai ocupar a medida que nós damos no início como ponto de partida, ok? Então tenham sempre atenção a esta questão, tá bem? E agora tentem fazer isso. Vejam lá se consigam. E conseguiram? Vamos lá fazer a correção para ver se de facto conseguiram utilizar as regras da transformação, da conversão das unidades de comprimento. Então vamos lá ver. 0, sim, 4. Reparem aqui o 0, o algarismo das unidades. Então ocupa o lugar do metro. Estão a ver aqui? E a seguir, a vírgula deslocou-se para decímetro. Depois de decímetro não temos mais nenhum número, ok? Então por isso paramos por aqui. E agora temos 4 decímetros. Vocês repararam que aqui nós não temos mais vírgula? Pois não, porque deslocamos, ok? E não temos a vírgula aqui, e então temos um outro número. Repararam? 4 decímetros. Ok? Então vamos continuar. 6 metros é o único algarismo para centímetro. Muito bem. Metro, 6 ocupa o lugar do metro, né? A unidade, a medida aqui pedida. E vamos continuar até chegar ao centímetro. Metro, decímetro, centímetro. Chegamos ao centímetro. Então temos 6 metros é igual a 600 centímetros. Muito bem. E vamos agora ver como é que fica ali. Repararam? O algarismo 1 ocupa esta medida, porque é o algarismo das unidades. Então temos aqui decímetro. E o 8, que está depois de decímetro, é claro, ocupa o centímetro. Mas só que nós vamos andar para a esquerda. Então vamos deslocar daqui para a esquerda. 1 decímetro, deslocando para a esquerda, colocamos sempre o 0, se não houver nenhum algarismo. E aí, depois, já para a esquerda, colocamos a vírgula atrás do 0. Então temos aqui o resultado. E agora temos o número 17. Aliás, temos 17 centímetros. E vamos converter 17 centímetros em decímetros. Então, prestem atenção. O algarismo das unidades aqui é o 7. Então, é ele que vai ocupar o lugar do centímetro. Então, vamos lá ver? O 7 já está aqui, no lugar do centímetro. E o 1, claro, está à frente, ocupa decímetro. E agora já chegamos ao decímetro, não é? Andamos da direita para a esquerda. E chegamos ao fim, temos aqui o algarismo 1, colocamos a vírgula logo atrás. Então, 17 centímetros é igual a 1,7 decímetros. Ok? E vamos para o último número. Reparem aqui o algarismo das unidades. Vai ocupar esta medida, o metro. Não é? A seguir o outro 0, decímetro. E o 3, lá no centímetro. E vocês estão a ver, já deslocamos para a direita. Então aqui nós não temos necessidade, já chegamos à medida que nós queríamos e não há necessidade de colocarmos vírgula, a não ser que queiram continuar, mas não há necessidade. Então, qual é a medida? 3 centésimas do metro é igual a 3 centímetros. Entenderam, meninos? A regra é simples, tá bem? E pratiquem isso em casa. Não se esqueçam, todos os dias, como um jogo. Façam esse jogo e vocês vão ver. Vão dominar isso
no instante. E vamos continuar com os exercícios. E agora, também utilizando a medida de comprimento, vamos descobrir algo novo também. A área e o perímetro. Mas o que é isso de área? Sempre às vezes que eu ouço alguém a falar de área, eu penso sempre numa figura geométrica. Penso num quadrado, num retângulo, num espaço, num campo. Sempre vem essa imagem à minha cabeça, não é? E acho também que quase toda a gente tem essa coisinha na cabeça, essa mania de pensar sempre quando se fala da área, pensamos logo nas figuras, ok? Então vamos também descobrir o que é isso de área. Na área nós utilizamos também medidas de comprimento e perímetro, mas de uma forma muito interessante, diferente, mas interessante. Vamos lá descobrir? Vejam, a Ana, a Olga e o Ulisses passaram uma tarde muito divertida construindo figuras geométricas e no final queriam saber a medida da área de cada uma delas. Os amigos, não é? É claro que eles são parentes, são familiares, moram na mesma casa. Estão lá juntos, não andam a sair de casa de alguém para o outro para brincar, porque nessa época não dá. Então estão lá juntos a passarem um tempo e resolveram fazer uma brincadeira e construíram figuras interessantes. E a partir dessas figuras vão descobrir a área e o perímetro. Então vamos ver as figuras que conseguiram construir. A Ana fez esta figura em forma de uma letra, a Olga esta outra e o Ulisses construiu a última figura. E resolveram agora descobrir a área, a medida. E vejam o que é que eles descobriram. E agora, para descobrirem a área, os meninos tinham que tomar algo como referência, que é um quadrado. Okay? Para medirem a área, precisam de um quadrado como unidade da medida. Ok? Vão ver quantos quadrados do mesmo tamanho vai caber lá dentro da figura. É isso que nós vamos descobrir. Então, vamos ver o texto que vem a seguir. Para medir a área, é preciso tomar um quadrado, reparem que temos um quadrado, como medida de área ou unidade de área. Normalmente, para medirmos a área, sempre levamos em conta o quadrado e o seu tamanho. Porque na medida de comprimento, temos uma medida só, que é de comprimento. Mas quando se fala da área, já temos duas dimensões. Temos o comprimento e a largura. É por isso que falamos do quadrado. O quadrado é uma figura que tem 4 lados, mas os lados são todos iguais, como vocês já sabem. Então, como trabalhamos a medida da área com essas duas dimensões, por isso falamos de quadrado. E utilizamos o quadrado mesmo como figura, aqui neste exercício, como referência para medirmos a área. E vamos lá ver isso. Se utilizarmos o quadrado como medida de referência, vamos pegar nesse quadrado e medir e ver aqui quantos quadrados estão aqui dentro. E já conseguiram identificar o número de quadrados de cada uma daquelas figuras? Já? Muito bem. Então venham cá dizer-me qual é a área, se formos pelo número do quadrado, qual é a área desta figura? Muito bem. A área aqui é 5. Temos um quadrado, 2, 3, 4, 5 quadrados. Então, a área desta figura é 5. Entendido? E vamos ver a área da figura do meio. Muito bem! Também lá dentro cabem 5 quadrados iguais. Vamos ver se é verdade? 1 quadrado, 2, 3, 4, 5 quadrados nós temos ali. E a última figura? Também, se contarmos, são 5 quadrados. Então, afinal, o que é isso de área? E agora vamos descobrir o conceito da área. O que é a área, afinal? É toda
a superfície interna da figura, ou seja, quantos quadradinhos preciso para encher a figura. Então, quando eu meço toda essa parte, não é? Que fica dentro da figura, eu estou a medir a sua área. Entendido? Entenderam, meninos? Então, a área é isso, é a medida da superfície. Aquela parte interna temos que medir. Claro, utilizando sempre a referência um quadrado da mesma medida, ok? Então, vamos lá continuar. Para medir o perímetro, é preciso tomar 1 centímetro. Não se esqueçam, o centímetro, que é a medida do lado de quadrado. Do lado quadrado como unidade de medida. Ok? Então, temos. Se eu for contar todos os lados dos quadrados que estão aqui, eu vou ter um número interessante. Então, vamos lá contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso quer dizer que o perímetro da primeira figura é igual a 12 centímetros. Entenderam, meninos? Porque eu contei o lado dos quadrados, não é, que estão ali. E encontrei 12. E já sabe que a medida do lado do quadrado, centímetro. Cada quadrado, 1 centímetro. Por isso, obtivemos 12 centímetros. E agora, se tomarmos como unidade de medida um metro, seria 12 metros. E se fosse decímetro, seria 12 decímetros. Ou decímetros, não é? Neste caso, temos centímetros, porque o lado do quadrado mede 1 centímetro. Entenderam? Agora vamos ver o perímetro das outras figuras. Vamos agora contar. Lado do quadrado, ou dos quadrados que estão aqui. Vamos começar daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Exato. Também a figura do meio tem de perímetro 12 centímetros. Muito bem. Vamos ver a última figura. Vamos contar os lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Também 12 centímetros. E compreenderam, meninos? Perímetro é fácil. Então, o que é isso de perímetro? Perímetro é a soma do comprimento dos lados da figura, ou seja, todo o contorno da figura. Repararam que demos volta à figura. Contamos os lados todos dos quadrados que envolvem a figura. A primeira, a segunda e a terceira. Então, é isso que é perímetro. E lá em casa podes fazer, utilizando, é claro, as medidas do comprimento, utilizando uma fita métrica, podes medir o perímetro da mesa, da secretária, da cadeira, do teu livro. Podes utilizar a tua régua para medir o perímetro e a área do teu livro. Resolva, ou resolvam, neste caso, os exercícios das páginas 71 e 72 do vosso manual do terceiro ano, meninos. Sabem? O vosso manual devem ter sempre presente. E não se esqueçam, pratiquem a redução, transformem, convertam uma medida para outra e só assim vão dominar esta matéria. Agora, o que é que nós vimos hoje? Está tudo muito fresquinho na vossa cabeça. O que é que vimos? Muito bem. Na aula de hoje, nós vimos o quê? Medidas de comprimento, área e perímetro. Muito bem. Estudem muito, meninos. E assim foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado.
e marcamos encontro na próxima aula, aqui no Aprender e Estudar em Casa. Mas antes de eu ir embora, queria recordar a todos para praticarem todas as regras de higiene, para porem em prática, como a higienização das mãos, lavar sempre as mãos, usar máscaras nos lugares públicos e também, já sabem, o distanciamento. Devem sempre fazer isso para podermos evitar a propagação desta doença. Fiquem bem, até a próxima aula.